Pessoal, estamos aqui com mais um podcast Além das Chaves, com um convidado super especial, Daniel Carvalho, da DMC Arquitetura. É uma honra ter você conosco, Daniel. Você já ativa os sininhos aí, compartilha essa live. Um pouco da sua trajetória, se apresenta aí para o seu público, para os seus clientes, amigos, fique à vontade, a casa é sua, viu? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, Mardoqueu? É sempre gratificante falar do nosso trabalho, porque a gente ama o que faz, né? Sim. Meu nome é Daniel Carvalho, né? Eu sou o diretor da DMC Arquitetura, do Grupo DMC. O Grupo DMC, ela veio com a proposta de trazer soluções imobiliárias para o mercado. Então lá hoje a gente faz projeto arquitetônico, complementares, execução de obras e até um novo braço agora que surgiu, que é a DMC Negócios Imobiliários, para que a gente consiga literalmente fazer esse ecossistema rodar de forma mais tranquila e harmônica, né? Visto que a gente trabalha com público de alto padrão, com essas casas de alto padrão e empreendimentos de alto padrão, que são empreendimentos que exigem um pouco mais de conhecimento técnico. Sim. E sinergia entre diversas áreas para estar sendo concebido, entendeu? Eu estou no ramo já tem 20 anos, né, que eu trabalho exclusivamente com isso, e hoje a DMC, graças a Deus, é uma marca aí, local, posso dizer até regional, que vem trazendo assim, com muito afinco essa proposta, sabe? Bacana. E assim, quem que é o Daniel antes da arquitetura? Conta aí, quem é você antes do seu trabalho? Daniel, antes da arquitetura, era um cara inconformado com o comum, sabe? Sim. Eu sempre busquei estar aprimorando, tendo conhecimento, entendendo como viabilizar e melhorar tudo que eu sempre tive na minha vida, sabe? E isso, querendo ou não, nesse ramo de arquitetura, principalmente no alto luxo, foi mais que um canal para mim concretizar esse meu jeito de ser, entendeu? Bacana. Sim. Tem quanto tempo você fala que tá nesse ramo? 20 anos, cara. 20 Desde o anos. 8º período que eu já atuo mesmo fazendo projetos, sabe? Você falou aí que você tem um grupo DMC que comporta imobiliária, construção e arquitetura. Isso. Quando você, me parece que você começou na arquitetura primeiro, é isso? Na arquitetura. E depois, o que levou a você a tomar e querer construir também para o seu público? Mardoqueu, a coisa, graças a Deus, a DMC, ela acontece de forma muito rápida e natural, sabe? Desde o 8º período de arquitetura, eu já não conseguia dar... como é que se diz? Eu não conseguia conseguir absorver todos os clientes que queriam ali estar fazendo o projeto, sabe? E uma das coisas que me chamou a atenção foi na época que eu formei, era uma época que engenheiros projetavam muito, né? E eu entendi, cara, que muito desses engenheiros, construtores e calculistas ainda não estava apto ainda para entender aquela ideia de inovação que estava chegando. Então eu não adiantava ter um bom projeto se eu tivesse uma execução ruim. Sim. E isso atrelado a um mercado que tinha um certo valor, né, das pessoas que executavam e não de que criava, eu decidi de forma natural começar a ter um entendimento, né, de como que eu conseguia realizar aquilo e concretizar de fato. E aí, nesse momento, eu comecei a ter a oportunidade de executar os meus projetos, sabe? E com isso a carreira ela veio assim, dando um boom em ascensão. Comecei no início com execução de showroom, né, um grande home center aqui em Minas, eram 8 home centers, a casa lá era de construção, e aonde eu fiz o projeto ele tomou uma visibilidade tão grande que o dono do home center quis me conhecer e quis que eu executasse meus próprios projetos, entende? Bacana. De lá pra cá, cara, é aquilo que eu te falei, né? Eu sempre tentei pensar fora da caixa, o comum é uma linha que eu tento fugir um pouco, eu tento sempre me aprimorar ao máximo. Eu comecei a entrar nesse ramo do mercado imobiliário, né, projetando para construtores, entendendo a dinâmica de um mercado. E nesse desenvolvimento de projeto, eu consegui captar um meio de incorporar, sabe? E foi onde eu lancei o meu primeiro prédio, sem ter dinheiro, um real no bolso. Consegui lançar o prédio e também, assim como é marca nossa de resultado, foi um sucesso, vendi tudo. E daí eu engrenei em uma construtora, onde eu desenvolvi também e comercializei diversos prédios, todos os projetos nossos, e a coisa foi na naturalidade assim.
tomando forma, né? Tudo começou da brincadeira de querer ser o melhor arquiteto, sabe? Até eu chegar no ponto e ver que não adianta somente um talento para a empresa, né? Você tem que ter uma mentalidade de empresário. E com isso eu tive que buscar, né? De uma maneira incessante, né? Evoluir no aspecto de gerenciamento, de gestão, fluxo de caixa, saber tomar decisões sob pressão. E aí veio criando esse ecossistema que eu costumo falar, né? De forma muito natural, trazendo essas demandas aí de mercado e a gente absorvendo elas, sabe? Sim. Assim, você contando, com 20 anos de trajetória aí no mercado, para você, qual que foi o momento, Daniel, mais desafiador, né? Talvez tenha algum, ou você não lembra, mas consegue lembrar? O momento mais desafiador na trajetória foi isso que eu te falei. No momento que eu entendi que o talento técnico ele não era algo que conseguiria me trazer a solução empresarial, sabe? O fato só de eu ter um projeto, um traço diferenciado, aquilo não era o bastante para eu alavancar minha empresa ou muito menos estabilizá-la. Que é onde eu tive que sair daquele momento assim, de ser um arquiteto visto como talentoso e técnico, de começar a entender essa necessidade da empresa que ela passa a crescer, né? Dia após dia você tem que aprender diversas coisas que fogem do seu domínio profissional, vamos dizer assim. E a arquitetura também vai, né? O que era antes, né? Você tem que ficar se atualizando. Isso que assim, é o que eu falo que a arquitetura ela foi o melhor canal, né? Para essa característica minha, que é de o comum, né? Gerar uma certa, vamos dizer assim, um certo ruído, porque a arquitetura ela te força a isso, né? Você a todo momento tem que se aprimorar. E hoje, assim, não digo hoje não, mas de alguns anos para cá, a gente está na era da tecnologia, né, na era da informação. Você hoje num clique consegue, ter total cenário do que está acontecendo do outro lado do mundo, né? Então, assim, são imagens e imagens que chegam junto dos clientes de arquitetos do exterior, de outros estados, ou mesmo locais, enfim. Isso, querendo ou não, te obriga, né, a dar um salto de evolução. Sim. E isso é assim, cara, instantâneo. E a coisa está numa dinâmica tão forte que isso vai para todas essas áreas que a arquitetura faz ligação, né? Tipo de sistema construtivo implementado, tipo de gestão de obra que né, alguém está fazendo que consegue sanar a dor, né? Porque construção é um ramo de muita dor, né? Então força a gente a estar aprimorando assim, diariamente, entendeu? E assim, você citou a dor, né? A pergunta, pensou em desistir em algum dessa trajetória? Você chegou a falar assim, não, isso não é para mim? Olha, ou será que eu estou no caminho certo? Eu acho que essa dúvida ela bate na porta de todo empresário, cara, todo empreendedor, né? A dúvida se isso que eu quero, eu nunca tive. Eu sempre tive, graças a Deus, muita certeza desses caminhos profissionais que eu trilho, né? Mas a dúvida se a estratégia correta para aquele objetivo está sendo empregada, essa dúvida aí é uma dúvida que de vento em polpa ela sempre vem vindo, né? E eu reforço novamente, talvez pela essa era da informação, a era tecnológica está muito rápida, né, cara? Antes a gente custava ter um software que determinada apresentação não rodava. Hoje você dá um comando, o cara já gera assim uma cena, um ambiente, um momento. É um negócio muito doido. Isso nós estamos falando de coisa de 1 ano, 6 meses. Então a todo momento, né, a gente tem que estar mudando essas estratégias, sabe? E aí nisso gera algum certo tipo de dúvida, porque no mercado hoje não é todo mundo que quer acompanhar esse ritmo de evolução. Né? E quando você torna uma empresa de renome, de destaque, você depende de pessoas para andar. Aí eu acho que o ponto da dúvida chave fica mais nisso, entendeu? Que sozinho a gente não anda hoje. Precisa de pessoas, né? Precisa. E boas pessoas. Você é do mercado de alto padrão, né, Daniel? Eu te conheci Sim. ali numa casa lindíssima no Mirante do Fidalgo, você lembra disso? Lembro, com certeza. Qual que é a diferença, assim,
você vê do alto padrão para construção médio padrão ou baixo padrão. Isso é bacana, sabe? Isso que você traz, porque as pessoas acham que alto padrão está ligado a preço, né? E sim, alto padrão tem também a ver com preço, sabe? Mas a característica mais marcante do alto padrão é o valor. A entrega. É a entrega, é o valor que aquilo corresponde para o mercado. Né? No caso de residências feito para venda, né? Aí isso causa sinergia até com moradia, apesar que são pontos diferentes a serem tratados na arquitetura. Então, as pessoas pensam muito no alto luxo como se fosse uma coisa simplesmente limitada a caro. E não é por aí. Né? O alto padrão hoje, ele vai muito mais além do que assim, um material nobre, um granito, uma pedra, uma casa de vidro, sabe? Ela entra em diversos pontos, né? Não só como um acabamento, que faz parte sim do alto padrão, mas o design, e eu acho que a funcionalidade, a praticidade hoje está muito atrelada com o alto padrão, coisa que antigamente ficava muito difícil. Era você, né, tudo que era caro, ostentoso, era difícil de dar uma manutenção, e hoje isso já está mudando muito. Então, eu costumo dizer que o alto padrão, no primeiro momento, ele vem através de um valor. E aí, em função desse valor que é gerado, né, ele se remete ao preço, que é onde a DMC vem e retrata isso muito bem, que é igual você falou das casas, né, as casas vão sempre sendo vendidas, porque a gente entende o que é de valor, para depois entender o quanto esse imóvel de valor gera de preço, em função do valor que ele gera, entendeu? E o cliente, você trabalha com muitos clientes. Eu vi lá no seu Instagram que você chega a citar que em um condomínio você projetou mais de 150 casas, é isso? São números, às vezes, que eu mesmo me surpreendo, sabe? Inclusive, quando minha equipe, isso foi ano passado, a gente tem sempre, assim, pelo menos 2 vezes no ano, um levantamento de como que a gente está, por região, porque a gente tem bastantes projetos, e trouxe esses dados falando que a gente estava com mais de 150 projetos dentro de um único condomínio, né? E que, porventura, isso já superou mais de 172 projetos. Dentro desse condomínio? Dentro desse condomínio, não para. Graças a Deus, os projetos dentro da DMC, ele tem um volume muito alto, sabe? Perdão, Madu, que eu acho que eu perdi um pouquinho o fio da meada da sua pergunta. Da exigência, né? Da exigência. Sim. O cliente de alto padrão, eu acho que a maior exigência dele, hoje, atualmente, se dita mais uma previsibilidade, sabe? Ele não é o tipo de cliente que a primeira exigência dele chega num preço, apesar que isso tem as referências. Mas ele é um cliente que chega com um sonho, né? E com uma ansiedade de vivenciar esse sonho. Então, muitas das vezes a gente recebe clientes no escritório que, cara, quer fazer meu projeto, daqui 3 meses, estou me preparando para daqui 3 meses começar, não sei se você já ouviu isso. Sim. Você tem isso no mercado também. E na hora que a gente chega a lidar com a realidade, porque cada região é uma, né, e que cada região tem a sua legislação, e que cada legislação tem sua peculiaridade. Vamos falar sobre isso, né? Né? Você que projeta em outras cidades aí, é importante depois você falar sobre isso também. Sim. Então, na hora que a gente traz isso à tona e que ele olha para aquilo, já gera uma certa frustração em função de um sonho que nós todos, né, somos ansiosos para viver nosso sonho. Se você tem aquela condição, se a condição chegou à sua porta, por que não viver? Na verdade, você dorme sonhando, né? Você dorme sonhando. Às vezes você passou uma vida preparando aquilo, chegou o seu momento de glória, então assim, é agora que eu quero, né, pegar as pessoas que eu amo, a gente lidar muito com famílias, né, minha esposa e meus filhos, e vivenciar isso o quanto antes. E às vezes a gente se depara com regras que não tem como a gente mexer, que não consegue vir com essa, vamos dizer assim, rapidez toda como estava. Então acho que o que mais pega hoje nos clientes são as previsibilidades, sabe? Sim. Porque a expectativa é alta. São sonhos que a gente dá, né? Dentro disso, eu acho que a gente está em um caminho muito bacana, né? Para o nosso público que está nos assistindo. Me veio uma dúvida. Sim. Onde que os clientes mais erram quando vai construir? Que você vê assim... Porque com certeza você já lidou com
pessoas que vêm, né? Sim. Tendo erros. Exemplo, alto padrão. O cara tem 3, 4 casas assim em casa e vai fazer mais uma. Aí chegou no você. Aí você fala assim, não, onde que está o erro ali? Que os clientes mais você vê que está acontecendo no mercado. Bom, o que acontece? Esse tipo de característica parece erro para muita gente, mas não é. A característica que é o padrão do cliente de alto padrão, tá? Que é o quê? A recorrência de alterações em uma obra, em um projeto, ao longo da obra, isso é constante. É o tempo inteiro, do início... De mudanças, você fala. De mudanças. De objeções. Isso. Então, você tem a fase projetual, ali de entendimento, de criação, o cliente entende, depois você tem fase de preparação, de aprovações, ok? Na hora que chega na obra, que a parede começa a subir, é o que eu te falo do valor do alto padrão, que é a vivência, o que gera valor. Ele começa a ter outro tipo de valor com aquela experiência dele. E com isso as ideias e os gostos e as identidades, elas vão ressaltando, sabe? Sim. E nesse entendimento próprio, né, que eu até brinco lá no escritório, eu falo o seguinte, para eu fazer um bom projeto, o cliente tem que se entender para eu entendê-lo, para eu conseguir entregar. Certo. Né? Esse manejo, essa sensibilidade é muito importante. Então, muitas das vezes, eu te digo assim, 100% quase às vezes, o cliente ele vai entendendo ele próprio, juntamente da concepção do espaço, vivenciando. Então, por exemplo, você bate uma laje e o cliente pisou naquela laje, e na hora que você marcou o cômodo para ele, cara, tá grande ou tá pequeno e muda, né? Então, isso gera implicações em sequência, porque você tem que ter um processo bem montado para lidar com isso. Você tem que ter uma aptidão até emocional para tratar isso, porque assim, lembrando que a ansiedade é grande, né? E é um sonho. Então, você tem que ter a habilidade de trazer o cliente, mostrar para ele as implicações daquele processo, que aquela obra que tem certo prazo a ser cumprido, dependendo do nível de intervenção, principalmente do início ao fim mudando, aquilo pode impactar diretamente no prazo e no custo também. Então, assim, isso é um dos pontos, vamos dizer assim, que tem que ser muito bem trabalhado para que esse processo que é tão bonito não se mine, entendeu? Quanto tempo esse processo? Você pegou assim, mais demorado? Já ficou o caso de você ter um cliente que demorou aí 1 ano só para projetar a casa? Para projetar, tem. 1 ano? Tem. Você ficou trabalhando aquele cara ali ou aquela... Cara, 1 ano? O perfil do cliente que eu trabalho, grande parte dele são pessoas muito bem sucedidas. Então, às vezes tem mais de uma casa, tem mais de uma experiência de construção. Então, muitos deles já entenderam que o caminho não é no tempo, é no autoconhecimento. E aquilo que a gente estava falando aqui até um pouquinho antes da gente começar no podcast, que é a questão do momento, sabe? O momento faz muito sentido para obras de alto padrão. E às vezes ele contrata, mas daí a pouco também está na vibe de ficar viajando, e deixa aquilo quieto, e aí a renda dele que estava disponibilizada para aquilo gerou... Isso acontece direto, tipo assim, tô lá com o projeto aprovado para iniciar, não, agora você vai fazer a outra obra para mim, sabe? Ali surgiu uma oportunidade, eu quero fazer lá, eu vou fazer um prédio comercial, eu vou fazer uma casa para venda, Então, esses momentos que a gente respeita muito na DMC e a gente tem uma relação muito sólida, né? O cliente paga, inclusive, eu que fico às vezes atrás dele, cara, nós precisamos te entregar o trabalho. Ele paga antecipado? Paga o outro que tá vindo, o outro ainda não fez, por causa da relação de confiança. Sim. Né? Que a gente consegue trazer junto aos clientes. Então eu tenho, assim, casos comuns de cliente que se estende um projeto. Às vezes ele está pronto, às vezes no meio do caminho para, daí a pouco ele compra outra coisa, sabe? E isso é que é bacana, e a DMC tem trago esse novo braço da DMC Negócios Imobiliários, mas nesse sentido. A gente vai ser uma empresa em curto prazo que vai tomar conta do patrimônio do cliente. Muitas vezes tudo, ele está... Né? Tudo. Isso já é factível, a gente já opera assim. Arquitetar e vender. Construir, arquitetar, vender ou alugar, o que ele, né? Hoje, por exemplo, a gente tem clientes que a gente fez a casa, faz casa para venda, faz imóvel para alugar. Certo. E eu vejo que os nossos clientes têm muito esses momentos na vida dele. Sim. Sabe?
E eu acho que isso que é o mais importante, a gente respeitar o momento de cada um e estar ali para melhor servir, entendeu? Você entrando no mercado também de vendas, né? Sim. A gente sabe que uma venda aí geralmente é 6 a 12 meses, questão de alto padrão. Sim. Então você vai trabalhar a sinergia do tempo paralelo, né? O cara que está querendo arquitetar aí com você também vai ter esse prazo, que eu não sabia. É novidade para mim. Você ficar ali 12 meses arquitetando uma casa, um prédio, que seja, sabe? Porque o que acontece? A DMC é uma empresa hoje muito sólida e tudo nosso é processo e mapeamento. Então a gente tem, tipo assim, o histórico, o raio-x de todo o projeto ali dentro. Literal. Então eu consigo diagnosticar ali, por exemplo, o Mardoqueu, veio cá, fez um projeto comigo, ele tá parado em tal ponto, tem tanto tempo. Eu sou prova viva disso lá do... E eu nem tava lembrando, né? Então, assim... Você só me lembrava, ó, vamos me reunir para fazer... Exatamente. E aí a gente tem, né, o nosso setor que vai, a princípio, dando um toque de acordo com a frequência que o cliente está naquele momento, tá? A gente chega junto, o cliente, a gente sente que o momento dele dá uma esperar, passa um tempinho, chega de novo. Identificou que não é realmente o momento de fato, ele cai ali num processo nosso, em stand-by, mas... Ali logo na frente, respeitando o momento do cliente, a gente vem para trazer, olha, vem cá, nós temos um compromisso com você, vamos fazer, entende? Isso é isso que eu te falei respondendo uma das primeiras perguntas da dificuldade, que é onde a gente deixa de ser um profissional de talento para ser de fato, né, um profissional que abrange várias características para entender como que a empresa tem que rodar. Então, não, eu sou... prova vídeo disso, eu lembro que eu fui lá escolher meu lote. Tipo assim, você sem interesse nenhum por conhecer você, eu lembro que eu falei, Daniel, tem lá, foi num sábado, né? Sábado da tarde, cara. Isso. 4 horas da tarde, você foi lá na lote e falou, ó, tem esse ponto aqui, mas o sol aqui bate aqui. Aí você pensa em morar perto aqui da avenida, que é o comércio? Não. Então, aqui é melhor, porque vai passar, então assim, tem tudo a ver, você não só... vende ou arquiteta, você entrega tudo para o seu cliente. Você entende que, cara, você está semeando e que uma hora aquilo ali vai dar fruto, dependendo que se vai frutificar daqui 20, 30, 40 anos, mas você está ali semeando. É o seu momento. É o seu trabalho. Naquele momento. E faz por amor. E é isso que eu ia falar. Eu tenho prazer em fazer isso. Isso, sabe? Dá para ver. A oportunidade de estar junto, em alguma experiência comigo, isso é uma coisa que nenhuma das pessoas tem dúvida, sabe? Que é o amor que eu tenho pela profissão. E esse ecossistema todo, e essa abrangência de área todas, na realidade, isso tudo vem por amor à arquitetura. Entende? Porque são áreas que são dependentes, literal, uma da outra. Eu tive vários projetos, por exemplo, e aí igual eu te falo que eu gosto de trazer inovação, e um ponto até importante, inovação com consciência de execução. Isso é muito importante, né? O boom que deu, por exemplo, nesse condomínio, que já passam de 170 projetos, foi isso. A gente começou a fazer casas, chegava as pessoas dentro do escritório, 3 amigos, 5 amigos, comprou num lançamento de evento, etc e tal, e eu não arredava peça para 3, para 5 projetos. E aí começou um fazer, o outro fazer uma casa, falei, não, mas sua casa tá mais bonita, e você gastou, né, bem menos caminho, como assim? O que é isso? É domínio de um processo. Domínio de um processo como um todo, sabe? Que é 20 anos que eu faço. Né? Então eu vou lá no canteiro de obra, eu sento, por exemplo, com um calculista, todas as semanas, o meu cliente nem sabe disso, porque eu faço por amor mesmo. Às vezes ele dá o lançamento estrutural, né, e como eu tenho envergadura de execução, cara, muda isso, muda aquilo, a gente cai lá 2, 3 toneladas de aço, que é uma coisa que vai refletir lá na frente, pro cara ele não tá sabendo, e aí vem à tona quando as coisas acabam, né, cara, eu gastei X nessa casa, que é assim, o outro gastou mais e tudo, e é onde veio esse reconhecimento tão grande no mercado, sabe? E é muito bom, cara, mas a gente tá aqui para servir e respeitar o momento de cada um, entendeu? Parabéns, tá? Vamos entrar agora sobre obras, construção, Sim. Né? Já falamos de arquitetura, pincelamos ali algo, mas vamos focar agora na questão da obra, que é a sua especialidade também, faz muito, muito bem. Hoje, numa obra, o que você abrange? Funcionalidade ou
projeto mais lindo, questão de arquitetura? Nossa, uma fachada super imponente, uma casa de 2 pavimentos assim, de alto padrão, ou você quer funcionalidade? Quando você vai vender para o seu cliente, o que você indica a ele? Tudo isso é muito importante, né? Mas um ou outro, assim, o que você vê? Não tem como desvincular. Não, inclusive, ontem eu estava conversando sobre isso com uma cliente construtora e colocando isso para ela. Cara, o projeto ele tem que ser funcional e tem que ser belo, sabe? A gente tem que performar o máximo possível, né? Claro que é muito importante a gente entender qual que é a finalidade daquele projeto. Isso muda muito o cenário de tudo. Se você entra numa história e fala, cara, eu tenho essa finalidade de moradia. Ah, tá. E aí eu vou entender o que representa a moradia para você. Isso, cara, é um negócio... É um simples complexo, vamos dizer assim, que é uma coisa que teria que ser assim, tão fácil de se entender, né? Mas eu tenho certeza que você, quando vai fazer sua casa, você... Cara, o que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha para todo mundo, né? E aí, que conselho você me dá? E no final das contas, se a gente não tomar certo cuidado, a gente faz a casa do outro, não a nossa. Exato. Ou a gente faz o prédio do outro, não. Isso acontece na vida também, tá? Ah, é? Nossa, demais. Então, é por isso que eu tô te falando. Se a estética vai funcionar, isso depende. Eu tenho clientes, a gente tem uma anamnese dentro do escritório que a gente utiliza essa técnica, esse recurso, o cliente não fica sabendo, mas quando chega pra gente, é pra gente identificar esses pontos mesmo, sabe? Naquilo o cliente nos dá informações sobre eles e fica claro pra gente se ele é uma pessoa que está mais vinculada a vivenciar o espaço ou ele está mais vinculado a vivenciar a estética. Eu tenho clientes, por exemplo, que não está nem aí para estética. Que é a funcionalidade. Ela quer a funcionalidade, a praticidade. Eu já tenho clientes que quer a estética a todo momento. Cara, eu quero a casa mais bonita, eu quero a coisa mais chamativa. Os seus projetos, né? Fala assim, eu quero o seu projeto igual. Mas o importante é isso. É uma coisa andar atrelada à outra. Até mesmo porque até esse que no final das contas ele tem um peso maior para a funcionalidade, ele também quer algo belo. O belo ele anda com alto padrão. Isso é fato. Isso é fato. Mesmo que seja uma construção atípica, muito personificada. Ontem eu recebi de um cliente uma mansão aqui perto. E ele, olha isso aí, meus clientes ficam lembrando, ficam mandando, né? Falei, engraçado, e quem estava apresentando também era um cliente meu, um youtuber aí de peso. Aí eu falei com ele assim, cara, lindo, e é lindo mesmo, lindo. E no final eu não falei nada, e ele na conversa pro WhatsApp, conversando, e rendendo, ele falou, cara, é lindo, mas não é os seus projetos que são coisas, que é um tipo de projeto que ele é mais absorvido, vamos dizer assim. Aí eu falei com ele, mas a arquitetura é isso. É para quem que está sendo feito. Né? Vai ter o cliente querendo aquilo. É uma porção menor de cliente? Sim. Mas vai ter o cliente que ele valoriza. Cliente. Entende como? Sim. Mas a casa, apesar de ser assim uma casa funcional, totalmente avessa a uma casa fácil e assim, economicamente viável para executar, e quando eu falo economicamente, é dentro da prateleira, tá? Não tem como eu pegar uma Ferrari e te entregar a preço de um carro, de um Honda, por exemplo, não tem. Agora tem como a gente pegar uma Ferrari e viabilizar ela num valor economicamente mais viável, entregando o mesmo produto. Então assim, essa não foi a casa que pensou em viabilizar uma mansão, entende? Ele realmente pensou, tipo assim, personificar uma casa. E quando ele personificou, ele saiu fora ali de um gosto que o cliente veio, tipo assim, olha que legal, e depois tá assim, cara, mas, né, não acho que é por aí. Então, mas ela não deixa de ser bela. Ela tem a sua beleza. Não tem quem que vai chegar lá e falar assim, cara, essa é uma casa feia. Não tem. E isso é uma grande característica da DMC também, sabe? Que lá no escritório, a gente não trabalha estilo, a gente trabalha qualidade arquitetônica. No início de carreira meus clientes passaram a falar, cara, eu vi isso, tenho certeza que era sua obra, só por causa disso, daquilo. Eu pensei, cara, mas se chegar uma pessoa que não gosta disso, como é que eu atendo? E aí foi um momento meu de desconstrução, cara, de traços arquitetônicos. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver casas de todos os mais variados gostos, sabe?
Mas eu tenho certeza que mesmo aquela casa que aquele cliente não cria afinidade visual nela, ele fala, mas é bonita, mas eu prefiro outra. Porque trata-se de qualidade. Sim. Então sempre tem que estar atrelado o belo com a funcionalidade. Andam juntos, né? Andam. Mas a arquitetura é uma arquitetura sempre projetada com um objetivo. Para quem ou por quê? Você constrói casas fora de condomínio também, né? Fora de condomínio. Recentemente eu passei lá na Pampulha, ali perto daquele... Tem muitas casas lá. Bandeirantes, São Luís, né? Eu acho que, eu não sei se ele é São Luís ou Bandeirantes. Você sobe ali, sai da orla, passa o Parque Guanabara, né? Passa a rotatória, sobe, aí passa a polícia ali da... Sim, desce tem a placa nossa. Não, a gente tem uma. Lá na Guimiolinda deve ter umas 15. Né? Lá embaixo tem o negócio de tomar suco. Tomar suco, Eu vi lá. E assim... questão da construção. Hoje você citou que você está construindo uma casa no condomínio Boulevard, né? Boulevard, hoje é. Essa casa aí que você está construindo, projetou, tudo foi você que fez, né? Dentro da DMC a gente faz tudo. Inclusive todas as construções que eu tive até hoje foram de projetos meus. Isso foi algo que eu trouxe, igual eu te falei, né? A gente tem a construção de aprimoramento da arquitetura e há 20 anos a gente vem fazendo isso. E há 20 anos é um sucesso. E lá é obra sua, você que vai comercializar lá? Lá é obra própria minha. Eu tenho no grupo, né, a construtora que é de imóveis próprios meus, e tem a construtora que eu atendo aos meus clientes, ou seja, eu executo aqueles projetos que a gente desenvolveu para eles. Como que você divide isso, assim, na sua empresa, né? Seu cliente sabe, mas como que você faz isso bem feito? Você atende o seu cliente, mas sabendo que você não pode perder aquele foco ali para construir para você também. Sim. O foco dentro da DMC é trazer os nossos clientes da melhor forma possível. Certo. E há momentos, inclusive, que eu tiro turma minha e delego mesmo para a obra deles e tiro, às vezes, o pé das minhas obras para poder estar atendendo, sabe? Mas a base processual da execução, ela é praticamente, vamos dizer assim, a mesma, tá? Na construção... As pessoas acham que o maior valor da construção é de fato executar em campo, mas na realidade o planejamento da construção, a visão, sabe, de que você tem, é muito mais importante de fato do que você está em campo executando. Isso quando você escala, né, o tipo de construção, não fazendo uma ou fazendo duas, né? Então esses processos que são usados na minha obras, né, de processos mesmo, são usados nas obras dos clientes. O que muda de uma obra para outra? As minhas obras eu sempre faço dela um laboratório. Vem na minha memória que você fala, você assim, eu pensar, né? Uma coisa é você arquitetar para o cliente, o cara tá ali te dando ideia, outra coisa é você falar, vou projetar para mim. Isso. Não para você, porque na verdade, como você vai vender, pro mercado, é isso aí. Mas ali eu me permito fazer um laboratório. As brincadeiras, né? Tanto em termos de sistema construtivo, quanto em termos de sistemas de soluções arquitetônicas. Por exemplo, a gente atende muito cliente, nós temos, graças a Deus, a gente tem volume com alto padrão. E eu vi uma sinalização, eu utilizo muito disso para trazer para os meus imóveis próprios. Eu acho que é onde está o sucesso de todos eles, dá liquidez muito rápido, que é entender um cliente que está chegando, sinalizando antes de ter se consolidado no mercado. Então, por exemplo, quando eu fiz a primeira casa no Mirante, Lagoa Santa não queria casa térrea. Não sei se você lembra dessa época. Vai ter uns 5 anos, um pouco mais. As pessoas tinham objeção com a casa térrea. Lagoa Santa tinha, não, claro que tudo generalizando, né? Procurado para 2 pavimentos. Porque a questão da arquitetura. O imóvel para venda, a gente olha a liquidez e a maior demanda de mercado, né? Nesse cenário, tá? O cenário de maior, vamos dizer assim, liquidez é um cenário de casa de 2 pavimentos. E a arquitetura, cara, ela é histórica. Eu costumo falar isso. Que, como eu tenho as coisas mapeadas, você vai entendendo muito bem a evolução da arquitetura. E nesse mapeamento eu comecei a entender o porquê que o cliente queria casa de 2 pavimentos. E ele me falava, não, porque casa de 2 pavimentos é a casa imponente, a casa fica bonita. Tá, mas se eu fizer uma casa bonita terra pra você? E aquela né, o cara, não, aí seria o sonho, né? Mas não tem como fazer uma casa terra tão bonita. Claro que tem que fazer uma casa terra tão bonita. E como a gente mexe com clientes que tem vários imóveis, muitos deles chegavam no escritório e falavam assim, cara, minha casa tem 3 andares, elevador, não sei o que, eu tô fugindo disso.
E eu E a comecei, funcionalidade. eu comecei a pegar essa associação e trouxe para o mercado de Lagoa Santa casas lineares. Hoje, no início, né, o pessoal não era bem visto, porque não via, né? Agora depois que teve pronto, ele falou, que isso e tudo, né? Aham. E a coisa hoje vamos dizer assim, se desenvolvendo nesse cenário. Então é muito importante, né, a gente tá muito antenado com essas coisas, mas dá um frio na barriga, porque é um risco, né? Então na minha obra Quantos milhões dessa casa aí que vai entrar pro mercado, mais ou menos? 4,5, que é o que eu tô pensando lá. Você pretende mobiliar ela? Fazer uma... Mais do que eu. O que você A acha casa que do vende? Mirante foi a primeira que eu tinha mobiliado. Como os nossos imóveis têm sucesso, eu nunca tive que a casa ir para o mercado esperar muito vender, né? Mas chegou esse cenário do mercado, né, de casa de alto padrão, são casas maiores, o cliente, eu acho que ele tem melhor entendimento com É exigência, né? Eu protelei lá do Mirante, né? Tanto que no dia que o móvel chegou, foi no dia que ela vendeu literal. O caminhão tava descendo, eu pus no lugar, o cliente entrou e comprou. Aí eu falei, cara, isso faz sentido, porque até então, como a gente tinha uma marca de grande liquidez, não, vamos esperar para ver como é que é. Então a casa do Boulevard, ela é uma casa muito diferente, um produto muito diferente. Depois nós vou ter o prazer de recebê-lo lá. Vamos lá. Para você entender a ideia, né, as loucuras que eu gosto de trazer no mercado, que ainda não tem, para ver se isso tem sinergia ou não com o público, que é o público que a Marfus trabalha, né, o público de alto padrão. E eu queria até futuramente trocar essa ideia com você. Mas eu não tenho a certeza ainda se eu vou mobiliar ela, entendeu? Certo. Por exemplo, eu já tive 2 pretendentes de compra. Em obra? Em obra. Tem quantos por cento de obra lá? Uns 40? 30? 30% mais ou menos. Mas, por exemplo, a outra casa do Boulevard eu vendi na planta. Ah, tá. Aquela outra eu vendi na planta, sem nem começar a terraplanagem. Só com a placa. Só com a placa. Então, assim, mas claro que o cliente tem que entender, que é o que eu falei, alto padrão é valor, não é só preço. Quando você tem um produto que te gera valor e não tem concorrência, esse aqui é o trunfo, qual é o preço? Exatamente. O preço... Só você tem. O preço é o que encanta, ninguém vai pagar. Não é isso? Todas as casas que eu fiz até hoje, cara, sua casa tá cara, chegou lá e vendeu rápido, um preço acima do que eu queria. Mas eu tive o meu momento de interpretar o que o mercado não traz e trazer para o mercado o que ele não traz, dando um plus. Trazer já o que traz, porque é uma cultura é muito difícil de se quebrar. Né? Por exemplo, o Bandeirantes mesmo, eu tenho bastante obras por conta disso. Uma cultura que eu consegui quebrar lá, porque o consultor de lá só fazia casa, não é isso que vende, é isso que vende. Foi vende até chegar um outro. No dia que eu pus meu primeiro projeto, que o cara recebeu o dobro do custo que estava previsto na abertura do tubulão, foi onde esse cara me chamou para ser sócio. Isso lá atrás, mais de 15 anos. Eu falei, cara, eu quero ser de sócio, não quero ser projetando. Eu quero ser dentro do negócio. Então, mas para conseguir fazer, o mapeamento é necessário. E você tem que ter uma sensibilidade, igual ao seu cliente, você falou. Não, cara, cada um leva ali de um jeito, é o jeito que a gente vai traçando. Mas, assim, é muito bacana isso. Então, a diferença dessas obras minhas para o cliente é essa. É porque na minha, eu deito e rolo igual uma criança, brinco, até meia-noite, testo. A do cliente não, já é algo validado. Às vezes eu mando mensagem pra você, meia-noite você tá online. É muito trabalho, né, cara? Eu tô aqui projetando. É engraçado, no grupo eu não apareço muito. Né? Tipo, os meus arquitetos, engenheiros, tomam a frente. Mas eu tô ali por trás. Né? O cliente não vê o trabalho que é por trás. Mas ele existe, sabe? Você pode mandar mensagem lá que eu não vou estar lá. Com certeza. E as obras aí que você fez, qual que foi a mais desafiadora de todas? Se foi pro você ou se foi pro cliente? Qual que você falou assim, nossa, essa aqui é punk? Pode ser de questão de área construída, ou até de entrega mesmo. O cara que ficou ali falando assim, ô Daniel, cadê minha... Entendeu? Tô com tempo para trabalhar. Quando que foi? Eu não digo nem que foi uma obra desafiadora. Eu acho que foi o momento da consultora. Porque, graças a Deus, tudo que a gente faz na DMC, ela dá um momento de ascensão muito rápido. Inclusive, há 3 anos atrás, eu dei uma segurada nos processos para a gente administrar isso, que é o seguinte. Nós estávamos... Eu vi a demanda do meu cliente me pedindo, né? Porque eu só fazia minhas obras próprias.
E aí o meu cliente, Daniel, constrói para mim, cara, eu gosto tanto de você, isso aí, isso aqui, dos seus projetos, dos seus serviços, tenho tanta confiança aqui na DMC, toque isso para mim e tal, e eu tava muito restrito nisso. Quando eu abri o leque para tocar para deu um boom. Então naquele momento que a gente chegou assim a sair tipo assim de uma obra a ter 14 obras em andamento simultâneas. Nossa, aí é punk, hein? Eu já tinha construído prédios com volumes e tudo, mas o alto padrão é outra pegada. O prédio é uma coisa mais dinâmica, é mais tranquilo. Então eu te falo que foi desafiador a gestão desse processo. Porque assim, exigia um autoconhecimento violento, porque muita gente, na região da Pampulha eu estava atuando, e lá o pessoal fala assim, alto padrão, mas não era alto padrão. Sabe? Alto padrão é outra coisa. E eu custei a entender que as pessoas conversavam de alto padrão, coisa que não era alto padrão. Aquilo era um clichê de mercado para poder agregar num produto de determinada região. Você deve passar por isso, né? Apartamento alto padrão, porcelanato, não sei o que, cara. E aí, às vezes eu chegava, que a gente sempre precisa de demanda de mão de obra, e eu chego, não, se eu faço aqui, eu dou conta até de 3, de 4. Né? E juntei toda uma escala ali de mão de obra, e aí a gente foi entender na prática assim, você fazer 10, 14, 15 casas, uma após a outra, que não era o nosso caso, era diferente de você começar 14 casas de alto luxo juntas. Porque eram 14 casas sendo pintadas juntas, 14 casas sendo concretadas juntas, 14 casas levantando a alvenaria junto. Então isso realmente foi um negócio assim, cara, até mesmo para mim... Quando, assim? Tem quanto tempo? Uns 5 a 7 anos, mais ou menos. E olha que eu sou assim, meio acelerado nos negócios, estou acostumado com movimento, com pressão, mas assim, criar essa leitura de como a mão de obra que a gente necessita enxerga isso, às vezes eu ligar pro pintor, cara, não, eu vou acabar aqui com a turma aqui, mas não, você não vai acabar nada, você tem que ir junto. Pra quem acha que construir uma casa é difícil? Você tem que ir junto, o lance é esse, não dá pro cara vir cá e amassar, tira essa aqui, vai pra outra, que pinta aqui, não, aí lascou 14, como é que eu faço? 1 ano pra acabar uma pintura, entende? Não dá. Então esse foi um grande trunfo, sabe? Mas tudo é válido. Experiência, né? É o que eu falo. Pessoal, quando vocês, clientes, né, que estão vendendo, cara, a gente vai nas casas hoje, aqui cliente vendedor, como você falou, eu já conheço suas casas, assim, se o cliente entrar, cara, ele sabe que não é uma casa de alto padrão. Obrigado. Mas o que acontece hoje, pelo menos aqui no mercado de Lagoa Santa que eu atuo e tal, o pessoal viu a oportunidade de construir, e falo isso com maior finalidade, né, e eles acharam assim, vai vender. Muita casa agarrada, é maluco. Mas por quê? O cara só acha que ele vai construir. Tem casa de alto padrão, o cara tá usando porcelanato Eliana. Imagina. Eu sei que é Eliana retificado numa parede de um banheiro revertida. Aí o cliente alto padrão, o cara tem 2 casas. Ele chega numa casa dessa, o que ele fala? Não, essa casa aqui, o cara usou um porcelanato de R$23 o metro, R$50 o metro. É o valor que gera o preço, não simplesmente preço por preço, né? É o que eu falo com esses clientes vendedores. Eu falo assim, por amor. Porque o cliente me liga, mandou aqui, minha casa tá agarrada, você não tá levando cliente, tá assim, tá assado. Quando for construir, você, prova viva disso, põe amor. Não só amor, põe afeto mesmo naquilo e fala assim, cara, meu cliente vai comprar, tá mudando, tá? Porque a maioria já pegou o time que não é só construir. Sim. Um paisagismo bem feito, vai gastar ali 200 mil a mais, cara, gaste. Você vai pôr 200 mil né? Na venda e você vai ganhar naquilo, você ganha até mais. Sim. Mas dá experiência. Se não ganhar, você tem a liquidez. Dá experiência. Por que eu falei com você da questão da mobília? As últimas casas que a gente vendeu aí 23 milhões de VGV agora, em fevereiro. Todas elas mobiliadas, todas. 100%. Isso é um fator que é importante para mim. 100% mobiliado. Porque o cliente chega, ele vê decoração, ele vê um paisagismo já maduro, ele vê um adorno. O cara chega ali, sente a casa, vive a casa, ele entra na casa, o olho dele brilha. E eu acho que é sobre isso. Entendeu? Você tem que viver, o alto luxo, ele tem que vivenciar. Você comentou comigo uma situação
num dos encontros nossos, você estava olhando o imóvel lá para eu comprar, que você falou assim, cara, eu tive um cliente que estava doido na casa, né, de um outro cliente nosso, e aí você teve a ideia desse cliente seu vivenciar. Isso ficou registrado, sabe, eu tenho muito disso, tipo assim, eu dei um olhar, eu já pego algumas coisas que eu acho que são fundamentais. E quando você me falou isso, eu falei, cara, olha que sacada boa do maluco aqui, ó. Chegou perto do cliente, deixa meu cliente passar um dia na sua casa para entender o que é viver nessa casa. Você entende? Lembrei agora. Lembrou? Lembrei. E aí você foi lá, conseguiu com o cliente e você fechou domingo, né, a venda porque o cliente vivenciou o que é aquela experiência de ter uma casa. O que é mais legal na minha vida, cara? Eu falo que eu sou muito grato a Deus. Tudo em minha vida eu vivencio os meus projetos. A minha filha, a primeira escola que ela estudou foi na escola que eu projetei, sabe? Hoje ela mora num prédio que eu construí, né? que eu vivi. Então, assim, o meu escritório foi eu que projetei e incorporei o prédio lá foi incorporação junto com um parceiro nosso que a gente fez a construção e finalizamos isso em 2017. Nós fizemos junto esse prédio. Cara, o sucesso do alto padrão é você vivenciar. Porque só vivenciando você entende o porquê de cada coisa. O gosto do pão de queijo, a broa com cobertura de chocolate, o que isso causa. Isso é muito importante identificar. Acontece que 90% das pessoas não identificam isso. Elas vêm para o mercado pelo preço. Que a cara tá ganhando dinheiro, que a cara tá enriquecendo, que a cara tá ganhando não sei quantos por cento. E ele vai nisso, aquela área que tá boa. E aí vem, e hoje o alto padrão tá com muito disso, tá com um monte, por exemplo, eu converso muito. Clientes me ligam o tempo inteiro, Daniel, acho um negócio para fazer, quero investir, quero isso, que aquilo. Eu falei, calma, não é assim. Né? Deixa eu entender. Porque senão frustra, né? E é o que acontece, às vezes você conversa com os caras e estão aí, mas por quê? Porque ele não partiu para a vivência. O mercado de alto luxo hoje, ele quer muito mais vivenciar do que o propriamente ter. Sabe? Verdade. Ele busca, ele tem que gerar nele, né, o desejo de vivenciar para ele poder ter. Então, como é que o cara entra numa casa que olha um acabamento, às vezes, de um apartamento que está numa outra prateleira e não numa casa desse valor, e ele vai querer vivenciar aqui. Eu falo, não, cara, isso aqui às vezes eu já vivenciei num outro momento da minha vida, eu estou vivenciando isso hoje, mas eu quero vivenciar algo diferente. Então isso é muito importante, entendeu? E em obras, assim, já aconteceu do cliente, você tá lá construindo, o cara não, quebra tudo e faz de novo, então... Nossa, cara, acontece direto. Você tá aqui fazendo a suíte, aí a mulher sonha com a suíte, aí fala, nossa... E eles não ligam para quebrar. Não ligam, assim... Tem um atraso de obra, né? Tem aquele atraso. Cara, ou não? Tem um atraso de obra. Por causa disso que eu falo. Sim, demais. É igual eu te falo, os clientes mudam o tempo inteiro. Eu mudo o tempo inteiro. Essa casa minha do Boulevard, eu já mudei ela toda. Eu sou o que mais muda. Eu mudo mais que meu cliente. Sabe? Acontece então, né? Não, é normal, cara. Você começa, às vezes, sentir... O espaço e fala assim, cara, se eu fizer isso, não tem nada equiparado. Entendi. Equiparado para quem? Para quem tá vivendo. Entende? No meu caso, eu me enxergo o cara que tá indo comprar. No caso da pessoa que tá indo viver, né, ela consegue falar da particularidade dela. Então quebra o tempo inteiro. Eu tenho clientes, por exemplo, que pagam uma fortuna. Isso aí foi o último caso, entrega na casa. Tudo né, é certinho, uma mesa caríssima, enorme. Aí veio a ideia assim, cara, vamos integrar aqui a cozinha com o gourmet, porque a casa do cara era uma casa de 3 quartos. Ele colocou 5 quartos no final. Falei, cara, sua casa agora tem 5 suítes, ela tomou um outro perfil. Essa sala para 5 suítes agora tá um pouco compacta. Nós vamos ter que melhorar isso. Sua casa tomou outro patamar. Lá no escritório é de jeito. Meus clientes com casa de 400 metros viram 600, 700 ao longo da obra. É o tempo inteiro. É tipo assim, eu acho que 70% das nossas obras são assim. É mais comum aumentar, né, a área construída. O mais comum é aumentar. E nessa, cara, de aumentar essa área, o layout daquela mesa caríssima, grande, não estava comungando com o novo espaço. Descartou, cara. Serra esse trem e fala, não, então você tá brincando comigo. Você não vai fazer isso, não. Não, esquenta não. Escolher pra fazenda.
pedaço, ok? Então, assim, Acontece, quebra o tempo inteiro. E aí, os profissionais envolvidos têm que ter uma cultura e entender que ele trabalha pelo outro, sabe? E isso é uma característica comum dentro do alto padrão e do alto luxo. Depois da gente dar essa volta toda agora, qual que é a ideia, a dica, né, que você daria para quem quer construir? Falar pro seu cliente, assim, ou para quem quer construir ou virar um construtor. Então, quem quer virar um construtor, né? Eu acho que ele tem que primeiro buscar a ter um nome para depois buscar a ter patrimônio, sabe? Você como corretor, eu acho que você vai conseguir expor isso melhor. Às vezes entra uma demanda de cliente aqui dentro, cara, eu quero uma casa de alto padrão. Já liga pro Daniel da DMC. Por quê? Porque aquilo já sinalizou. Na época eu vendia prédio, era a mesma coisa. Quando eu consegui ter o meu nome, a minha marca, a coisa fluía para o patrimônio. Então, a dica que eu dou é parar de pensar no patrimônio e pensar em consolidar-se. Uhum. Porque quando o seu imóvel chega ali, ele chega numa prateleira, dezenas de imóveis dentro. Né? Cara, eu quero um apartamento, eu quero uma casa, o cara vai pegar no sistema. Uhum. Só que o corretor que está à frente sabe qual é os caras que estão na ponta, que estão em destaque, que tem um produto diferenciado, que seja apartamento, seja casa, seja sala, seja loja, e é nisso que vai. Então, acho mais importante a gente ter essa consolidação do nosso especializar, trabalho. Né? Você vai construir só o padrão, vai ser construir só o padrão. Entenda o que está querendo e traga... Minha Casa Minha Vida. Traga a sua marca. Uhum. Eu tenho cliente, por exemplo, na casa Minha Casa Minha Vida, que a gente fez esse projeto. A gente tem projeto de todo jeito, fica mais em evidência casas de alto padrão por causa do momento desde da pandemia, né? Muita busca por isso. Mas ele foi lá, cara, e colocou a marca dele registrada e hoje o mercado pegou. É um cara que começou assim, cara, ele começou querendo dar identidade. E o cara construiu. Só que ele construiu de forma já pensada. Sim. Eu quero trazer esse tipo de produto, é Minha Casa Minha Vida, mas eu quero fazer o Minha Casa Minha Vida diferente. Os meus projetos, a fachada eu quero que passe assim, o interior que eu quero que passe assado, a identidade da minha empresa assim. O cara já começou assim, o cara não tinha feito nada ainda. Então é muito importante a gente ter uma identidade pro mercado. E andar com quem sabe, né? Isso eu acho que é mais essencial, né? E hoje isso... Para não ter furo. Eu tava conversando com o construtor lá também, lá na Pampulha, até o Disseu, você já conheceu ele. Ele falou sobre isso. Ele falou que assim, ele é um dos que mais constrói casas dentro de condomínio fechado, condomínio de casas. Aí ele foi ver outras pessoas construindo, e o pessoal, tipo assim, se ele falou, se sentasse na mesa comigo, eu desenhava lá pros caras e falava. O pessoal não tem a humildade de falar assim, ô Daniel, cara, eu sou assim, admiro o seu trabalho, tem como você me dar umas dicas aí, cara? Eu, sei lá, eu te pago por isso. E isso é muito bacana, que foi exatamente isso que o Disseu fez lá no DMC. Tipo, cara, vi seus trabalhos. Ele fez isso? Fez. Ele te procurou? Procurou. Tá vendo? E eu não sabia. Procurou. O Disseu é um cara águia, é um cara diferente, cara. E assim, tem muita propriedade em casas dentro de condomínio, que não são essas casas dessa prateleira que a gente está conversando, né? Mas são casas com volume dentro de condomínio, né? Sim. 30. O perfil dele é o que você fala, especializou ali. Especializou ali, ele realmente é pioneiro nisso. Mas apesar da maturidade do processo dele, cara, ele não para de buscar, de querer inovar. Não. Eu tive momentos com o Disseu, de me ligar e falar assim, Daniel, topa fazer um negócio comigo, cara? Eu comprei um curso, assim, nós precisamos padronizar esse processo de carro. Eu falei, top toda hora. Aí sentou o engenheiro dele e aí uma vez por semana a gente sentava para olhar o curso, para entender que produto poderia vir, para otimizar determinada frente de execução. Então, assim, é um cara que é aquilo que você falou, ao invés de ele sentar e querer ensinar, ele quer absorver o máximo de quem sabe. Isso é verdade. E é o sucesso dele. Você vê que ele é um cara ali que... É um cara águia. Águia. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer ele também numa casa lá com o engenheiro Matheus. Você conhece o Matheus? Não, Matheus eu não conheço. Depois eu te mandar o Instagram dele. Enfim, é um cara bem renomado no mercado também, engenheiro. Sim. E ele tá nessa linha com o Disseu, assim. O Disseu constrói, ele vai, faz a parceria, então... Tá nessa linha aí, os dois águias. O Disseu gosta muito dessa parceria, né? E eu acho que isso é muito saudável. Para mim, por exemplo, né? Por que eu gosto disso? Eu coloco o conhecimento na mesa
e que às vezes agrega até esse conhecimento de mercado mesmo, imobiliário, não, de construção e arquitetura em alta ali, o que ela pode trazer de diferencial, mas eu absorvo muito conhecimento desses caras. Esses caras são muito inteligentes, sabe? Processos que já montaram, o que deu certo, o que não deu. A gente tem que ser o mais, vamos dizer, mais comum da mesa. Quando humildade, sentar, sabe? Seja humilde, né? Humilde, Seja o mais humilde cara, eu da quero mesa. aprender, igual ele, Daniel, vamos trocar um tete-a-tete comigo, me ajuda a pensar nisso, eu quero que você traga algo diferente, vamos. Mas para mim trazer algo diferente, eu tenho que entender como é que você faz, hein? O que faz sentido para você? Eu tenho muitos consultores dentro da DMC, e cada um deles tem um jeito de construir. Muito específico mesmo. Tem cara que se eu pôr um steel frame pra ele não consegue de nenhum, e tem cara que, tipo assim, se eu chegar pra ele e dar uma fachada comum, ele faz de forma alguma, só que a outra fachada só dá no steel. Tem cara que não impermeabiliza uma laje com manta de forma alguma, o outro já só utiliza cobertura com telha e isso atrapalha diretamente na volumetria da fachada. Então, assim, a humildade minha de sentar e falar, você fala, cara, por causa, assim... das alturas de platibanda. Eu gosto de obra. E vira aqui esse caixotão. Não tem como você fugir, cara. Eu não sabia. Não, por exemplo, eu tô com então a manta ajuda nisso. Exemplo, eu vou fazer uma platibanda, por causa... Tem que ficar... Como é que fala? Em função da declividade do telhado, você vai dar altura. Né? Naquela altura, aquilo vai gerar uma expressão na sua volumetria. Entendi. Sabe? Ela vai ficar uma volumetria mais pesada. Ela tem que ter caída, né? Tem que ter caída. Ou pros dois ou só pro entendi. Tem construtor, cliente meu, que muda a fachada, mas não... Então a maioria é manta. Não troca o sistema. 99% manta. É o melhor, né? Assim, questão de... Todos são bons. Eu prefiro manta. Eu construo com manta já tem muitos anos, né? Muitos anos. Daniel, agora conta aí, como que você veio parar aqui na cidade? Cara, olha pra você ver. Você sabe que eu sou um cara que eu gosto de estar investindo, de mexer nos pauzinhos, estudando as coisas. O prédio que é a nossa sede, que eu te falei que eu fiz em parceria com um amigo, eu tava com algumas unidades paradas lá, sabe? E eu cismei e falei assim, cara, eu vou construir uma casa pra mim. E às vezes eu fico muito imobilizado, né? Igual você mesmo conseguiu desmobilizar alguma coisa nas negociações. E eu comecei, cara, a fazer aquelas loucuras minhas que você já conheceu um pouco. Cara, tô com um negócio aqui, vão trocar na orelha? E eu sou assim, cara, eu sei analisar o mercado. Você é de negócio. Sou de negócio. Todos os nossos clientes são. Eu gosto de negócio, não tem disso. O negócio tem que rodar. Claro que eu coloco meus objetivos. Você presenciou isso, né? Negociar junto comigo. Eu tenho meus objetivos. Então ali eu determinei algumas áreas. Você é bem franco. Você é um cliente que todo corretor quer atender, só pra você saber. Por quê? Você é objetivo. Não perco tempo. Você não perde tempo. Não, nem vou nem ver. O cliente, às vezes, por não querer ofender, sim, ele vai e fica dando jeitinho, né? Não dá. Ele nem fala que gostou, que não gostou, que não sei. Você não, isso aí pra mim. Não consigo, não dá, cara. Até pela sua experiência. Não dá. É de eu bater o olho, ou não é. Eu não vou demorar pra fechar ou pra fazer acontecer. Quando você foi lá na casa que eu negociei pra você, o que você falou? Essa é a minha casa. É essa. Acabou, é essa aí. Porque ela tinha todos os parâmetros que eu buscava. E aí, né, a minha vinda para Lagoa Santa deu em cima disso. Eu tava com um imobilizado, falei, cara, eu preciso virar esse imobilizado. Preciso fazer negócio. Mas fazer negócio onde, não sei o que, tudo, que não tava na época do boom, das casas de alto padrão. O mercado realmente tava ruim. Eu falei, vou comprar um lote, fazer uma casa pra mim e tal. E aí, cara, eu comecei. Procurei no LX, eu sou assim, cara, eu sou o cara que cava a oportunidade, eu não esperava vir, não. Quando eu falei com pessoas assim, cara, eu quero um lote pra trocar 100% numa sala. Você não vai achar isso nunca. Eu falei, então tá bom. Igual nós fizemos um grande negócio, né? Comecei. Tem uma sala, não sei o que. Não. Sim. Deixa eu ver essa sala. Nossa, adorei. Vamos trocar na orelha? Vamos. Peguei o lote mirando na orelha, trocando imóvel. E aí, cara, foi assim, um negócio muito bacana, porque aí eu comecei a ver Lagoa Santa com outros olhos. E na época eu lembro direitinho que o pessoal me dava a instrução como corretor de não passar certo teto de imóvel, olhar para lá e falei, gente, não pode. E eu arrisquei, vendi a casa também como a mais cara, assim como a última do Bernardo também foi um dos tetos mais caros, se não for mais caro na época que vendeu. Foi mais caro. Foi mais caro, né? Hoje tá batendo mais, né? Hoje tá, mas naquela época os caras falaram, você é louco. Hoje a última que vendeu lá, 5,5. Mobiliado.
Pois é. Então, assim, desde a primeira, assim, cara, quando eu fiz essa, eu ficava assim, não faz mais de 1 milhão não, que esse condomínio não pega. Nossa. Eu olhei, uns 700, pimba, tem acabando, já saiu. Então, assim, a DMC é isso, cara, é uma mistura de paixão, de loucura, mas sempre em prol do objetivo, que é fazer o que a gente mais ama fazer, né? Trazer obras e projetos diferenciados. Para finalizar, Daniel, o que é sucesso para você? Cara, sucesso para mim é eu poder dormir tranquilo e falar assim, cara, entreguei o que eu prometi, eu consegui. Eu acho que a DMC tem muito dessa transparência com o cliente e por isso que eles dão esse voto de confiança com tanto afinco, sabe? É muito importante para mim seguir na linha, porque a gente trata de um sonho, né? Independente se esse sonho é um sonho patrimonial, de crescimento patrimonial, ou de vivenciar mesmo um momento com a família ou sozinho, não importa. E eu acho que isso a gente tem que ter muito respeito em cima disso. E toda vez que eu deito na cama, cara, e falo, cara, consegui, é o que eu falo assim, o meu maior sucesso tá aí. É eu andar na rua, as pessoas param, cara, isso aqui, e meus clientes virarem amigos, sabe? Sim. Isso é muito bom. Isso é prosperidade. Prosperidade. Se fosse você falar uma frase assim para os seus clientes que estão te ouvindo, qual frase você montaria? Difícil, hein? Eu sou criador de casa, né? De frases, não. De prédio, de construções, né? Tenta aí, vai. Viva mais a si mesmo ao invés de viver o próximo. Principalmente no alto luxo, sabe? Eu tenho uma casa, por exemplo, na cliente que eu falei, cara, eu tenho que fazer um vídeo da sua casa. Ela é uma casa muito específica mesmo. E todos os dias que eu entro na casa dela, pode falar, meus clientes viram amigo e vira e mexe. A gente tem algum tipo de momentos assim. Eu vejo a felicidade que é, e eu sempre volto a perguntar, e aí, como é que é viver nessa casa sua? Minha casa é perfeita, mas a casa dela foi feita para ela, sem interferência de ninguém. Porque às vezes, muito nessa era da informação, a gente tem bombardeios, cara, seja de carro, de casa, de estilo de vida, né? E a gente sem querer se perde. Então muitas vezes eu pego um cliente que a gente consegue identificar que ele está mais envolvido em um momento do mundo do que um momento de si próprio. E a casa da gente, cara, é o nosso habitat. Então muitas vezes ele senta na mesa e fala assim, Daniel, o que você acha? Cara, eu acho que tem que ser para você, não tem certo, não tem errado. Né? Nós estamos aqui para fazer da forma correta, tecnicamente falando. É o seu lar. É o seu lar. Você tem que vivenciar. E quem consegue vivenciar isso que eu estou falando, de sentir o lar dele, cara, é muito bacana quando você encontra e se depara com histórias assim, sabe? Então, essa é a dica que eu dou. Viva mais assim do que o outro, que a gente tá rodando muito, vendo muito a vida do outro, como é que é, e muitas das vezes a gente esquece de entender o que nos faz feliz, entendeu? Bacana. Antes de finalizar aqui esse podcast, você conhece a Padaria Araújo? Conheço. O que você acha da Padaria Araújo? Muito boa, né? A melhor, acho que. A nossa patrocinadora aí, ó. Bacana, é a melhor da região. Né? É perto. Você compra pão lá? Como é que é? Compro. Pão, salgadinho, tudo, né? Ela tudo. Funciona até 24 horas, né? Lá é 24 horas. Eu conheci o pessoal de lá também numa oportunidade. Lá um dos primeiros lotes que eu vendi foi pro dono de lá. Que bacana, cara. Aqui em Lagoa Santa. E lá então, assim, fidelizar. A região que você mora ali é muito boa, né, Daniel? Questão de localização. Gosto muito. Eu entendo, é o que eu falo, a gente tem a percepção do que para quem. Eu entendo que, tipo, tá tendo um momento, né, de convergência para cá, do público de Belo Horizonte, Nova Lima para cá. Muito, tá? E entendo que a chegada por aqui faz eles criarem maior, como é que se diz? Maior afinidade com esse lado para cá. Eu sinto que o lado para lá é um lado mais interiorano ali, de quem já vive a cidade. Eu te falo de experiência própria, né? Comecei a fazer casa aqui no Mirante, eu fui fazendo tudo. E a cidade aqui abraça, né? E a cidade abraça. Quem vem de fora, é o jeito que E aí, quando ela te abraça, você vai entender que a cidade não é a entrada.
Não é entrada. Então aquela região, cara, é um cantinho muito bacana, muito gostoso. Muito legal mesmo. Você quer deixar um feedback aí, para seus clientes, quer especificar, falar algo aí para quem está te ouvindo? Cara, o que eu queria deixar para eles, né? Tô tendo a oportunidade de estar aqui com o Mardoqueu, né? Aqui da Mafusa, aqui em Lagoa Santa. O Mardoqueu é um cara excepcional, que tem ganhado, assim, meu prestígio por esse lado mesmo inovador. Igual eu contei aqui no podcast, uma historinha de vir na cabeça dele, de criar o momento de vivenciar a casa, o podcast que você está trazendo além das chaves, né? Isso. Eu acho que isso tudo causa muita sinergia, então não deixe de acompanhar não, que eu acho que esse cara aqui vai fazer muita história ainda. E aí, que bom, fico feliz, viu, Daniel? Sim. Pessoal, estamos aqui finalizando mais um podcast Além das Chaves. É um prazer ter vocês conosco aqui. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais e até a próxima.